com a pessoa que está do meu lado, por conta dessa questão da comunicação. Então, uma das grandes preocupações que a gente tem dentro da fono é manter a comunicação durante todo o tempo. Não importa se pela fala, se pela escrita, se pela tabela, se pelo computador, de que forma que isso vai acontecer. Mas a pessoa tem que estar se comunicando durante todo o tempo, porque tem muito a dizer, né? E aqui a gente de fora precisa ouvir, precisa escutar tudo isso. Em relação à voz, se ela está rouca, se ela está fanhosa, se ela está fraca, se ela se tornou mais aguda, se ela se tornou mais grave, porque tudo isso para a gente dá pistas de como é que funciona essa laringe. Mas voz, ela é tão... assim, é uma alteração que pode passar batido? Até pode. Mas se eu for pensar que a laringe que cuida da voz é a mesma laringe que protege, que funciona na deglutição, é a mesma laringe que tosse numa situação de engasgo, então eu preciso ter essa estrutura íntegra e funcionando pelo máximo de tempo que nos for possível, pensando nessa integração de função e nessa integração de musculatura. Preciso pensar para falar, muitas vezes sim, porque às vezes no automático já fica mais difícil. Então a gente começa a ver que ter a coordenação dessas funções com a respiração é importante. Às vezes a frase fica curtinha, às vezes eu falo um pouquinho e já puxo o ar. E aí, às vezes quem está de fora fala, nossa, Adriana, eu fiquei cansado só de ouvir. Assim, só de perceber como a pessoa fala, eu já me cansei. Você imagina quem tem a dificuldade, o quanto se cansa para essas atividades que parecem tão básicas e tão elementares. A grande questão é o cansaço, é a fadiga que isso gera. Então, muitas vezes, se eu falo, a pessoa não entende. Aí eu tenho que falar de novo, a pessoa não entende. Aí eu falo a terceira vez, a pessoa ainda não entendeu. Chega uma hora que você fala, deixa pra lá, não quero mais falar, porque isso já me cansou tanto, isso já me deu tanto gasto energético que agora já perdeu a importância daquilo que eu queria dizer, deixa quieto. E não é isso que a gente quer, eu não quero que as pessoas se calem, eu quero ao contrário, que elas digam, que elas expressem aquilo que precisam. Quando a gente faz aí a avaliação, é aquilo que eu comentei, a gente faz nas 3 consistências, o líquido, o pastoso e o sólido, em diferentes volumes, mas eu tenho que pensar também que tem uma situação que a Patrícia até comentou, a questão da deglutição do comprimido, que ele é terrível de engolir. E às vezes você não precisa ter dificuldade para o comprimido parar na garganta, ele está em situações das mais variadas. Adriana, mas se eu ponho a cabeça para baixo, eu engulo melhor. Se eu ponho a cabeça para o lado, eu engulo melhor. Se eu misturo na banana, ele desce melhor. Então, assim, a gente vai adaptando, vai mudando o veículo para que a gente consiga mesmo dar conta desse comprimido e também dessa saliva que fica escorrendo, que às vezes aumenta a quantidade, você tem um excesso de saliva dentro da boca. Às vezes não é a quantidade, mas é a viscosidade da saliva que muda. A saliva está grossa e eu não estou conseguindo tirar. Ou está muito difícil de remover. Só fazer isso não está dando conta, né? Da mesma forma, como na musculatura, a gente também gradua essa disfagia. Em normal, leve, moderada, grave e profunda. Quando é que vem aqui a indicação da gastrostomia? A indicação vem quando eu entro aqui na disfagia moderada. Quer dizer que na disfagia moderada eu parei de comer? Não, até porque uma dúvida muito frequente é essa. Adriana, se eu puser a gastro, eu paro de comer pela boca? Não para. A única diferença é que você tira da boca o compromisso da nutrição e da hidratação. Isso pode ocorrer por conta da sonda. Pela boca, aquilo que lhe dá prazer. Aquilo que você gosta de comer, aquilo que é fácil de comer, aquilo que não lhe cansa, aí vem pela boca. Então o jiló a gente pode passar pela gastro e o pudim de leite a gente pode deixar pela boca, que está tudo certo. Né? Assim, a gente vai temperando dessa forma para garantir o quê? Para garantir uma história que é prazer alimentar. É muito bom comer, não é? Então assim, eu preciso manter isso também pelo tempo que me for possível aqui. Uma grande questão que se fala nas pesquisas em relação à disfagia é o quanto que ela é preditiva, ou seja, será que o fato da disfagia evoluir indica clinicamente que a evolução, alguma coisa em relação à evolução da doença? Será que a doença evolui e que a disfagia pode ser um marcador? Isso é o que as pesquisas mais buscam. Então, assim, quando a gente vai lá para os congressos e que a gente vê o que as pessoas trazem, elas querem o quê? Elas querem marcadores. E é o que a gente precisa dentro das doenças e dentro da própria compreensão das doenças do neurônio motor, é encontrar esse marcador. Marcador de estacionamento, marcador de piora, marcador de melhora. E quem são esses marcadores? Na verdade, a gente vê o tempo todo que o pessoal usa questão de hipoventilação, de fraqueza, de fadiga, de deglutição, de nutrição, vários aspectos. O que eles querem saber? Se isso
muda a sobrevida, se isso muda a qualidade de vida, se isso muda a evolução, se isso interfere na terapêutica, se isso interfere na equipe interdisciplinar. Dentro do setor a gente tem uma situação muito feliz, que é de poder trabalhar em conjunto, e a gente sabe que isso não é realidade em todo centro, em todo serviço, né? E aí a gente sempre se coloca à disposição para colocar para todo mundo essa nossa experiência, porque ela ajuda a gente a pensar nesses marcadores em relação à própria evolução, tá? Todas as condutas que a gente toma depois são sempre pertinentes a essas tabelas de classificação que eu apresentei para vocês. Então, se eu vou pôr sonda ou não, ou o tipo de exercício que eu vou administrar, depende dessa classificação. Por exemplo, em relação à disfagia, eu posso pensar quando é o momento de eu entrar com exercício, quando é o momento de eu entrar com manobras, que tipo de manobra? Por exemplo, contrair comissura, inclinar a cabeça para baixo, e engolir com força. Essa é uma manobra. Por exemplo, engolir várias vezes, eles chamam isso de manobra de deglutição múltipla, mas que é a ideia de tentar limpar. Ou, acabei de engolir, engulo de novo, para remover, para limpar essa via aérea. E também para pensar quando é que entra a via alternativa. Que, se a gente for pensar, eu tenho duas possibilidades, eu tenho a sonda nasointeral e eu tenho a gastrostomia como possibilidades. O que é que a gente tem adotado como recurso? A gastrostomia. Por todo o desconforto que gera a sonda nasointeral e por toda a dificuldade que ela gera depois. Respiratória, estética, manutenção, ela acaba sendo sempre muito pior, não é a nossa preferência tem sido mesmo a gastrostomia, por tudo que ela tem trazido aí de benefício de uma forma geral. Em relação à disartria, ou seja, esses problemas de articulação, da mesma forma, dependendo da gravidade que eu encontrei naquela tabela, eu vou ver se o exercício dá conta, e às vezes a gente faz umas sequências de sons, se eu preciso de um trabalho voltado para leitura em voz alta, para articulação, para o que se chama de dicção, ou se eu preciso entrar com uma via alternativa de comunicação. Eu não dou conta mais de entender o que se fala, mas eu posso mostrar, eu posso apontar, eu posso dizer de uma outra forma. O que eu não posso é não dizer. Todo cuidado no mundo com a fadiga, e isso é a nossa regra número 1, não deixe cansar, não deixe nenhum exercício lhe cansar. Qual que tem sido a nossa medida? Ao invés de você fazer o exercício e parar quando cansa, você vai parar um pouquinho antes. Então, se eu pedir, ou se o terapeuta pediu para vocês 10 movimentos de lábio, ou de braço, ou de perna, enfim, 10 movimentos para vocês fazerem, e fazendo os movimentos, vocês perceberam que lá no 8º movimento, cansei. Cansei um pouquinho, assim, comecei a cansar. Tá bom, então nas próximas sequências você vai parar no 6, vai parar no 7, você vai parar antes de ter essa sensação do cansaço, com uma sensação que você poderia continuar fazendo mais. Ótimo, é assim que eu quero que você pare. Nem que mais tarde você repita a série, mas naquele momento eu não posso deixar essa musculatura cansar, porque se ela cansa, ela me prejudica, então o exercício, ao invés de fazer bem, ele faz mal. E aí ele perde toda a sua função terapêutica, e agora a gente não precisa mais dele, né? Fadiga pode ser respiratória, ou ela também pode ser o quê? Muscular. Então, uma das dicas é, alterna os grupos. Quando a forma lhe passar aquela lista de exercícios, faz um de lábio, depois um de língua, depois um de voz, depois muda para o de lábio de novo, para dar tempo da musculatura descansar e não ficar aquela maratona de sobrecarga para cada músculo. O que é que a gente vê nas doenças do neurônio motor é que a gente lida com uma situação de ponto de equilíbrio. Eu não posso deixar essa musculatura cair no desuso, mas eu também não posso deixar essa musculatura cair na sobrecarga. Então eu não posso nem fazer de menos, nem fazer de mais. Qual é o ponto certo do equilíbrio? Não sei. O nosso melhor termômetro são os próprios pacientes. São eles quem referem para a gente. Até aqui tá bom, mais que isso não dou conta. Ou não, eu até consigo um pouquinho mais. Até mesmo porque esse limite varia de um dia para o outro. E a gente percebe isso pelos relatos. Adriana, tem dia que eu acordo muito disposto a fazer tudo o que der. E tem dia que eu acordo como se eu tivesse sido atropelado por um trator. E nesse dia, é claro que o meu ponto de equilíbrio vai ser aquém. Ele vai ser um pouquinho menor. O nosso segredo é respeitar esse limite. Né? A gente não precisa enfrentar o limite, porque senão a gente também acaba sendo prejudicado com tudo isso. O que a gente tem visto é que a musculatura é conjunta, ela dá conta de uma série de funções ao mesmo tempo, que eu preciso de um envolvimento de todos os sistemas e que na avaliação a gente até fragmenta, mas no dia a dia eles acontecem de uma forma muito mais sincronizada do que aparece mesmo
durante o nosso trabalho, basicamente a coordenação entre tudo isso acontecendo, e a nossa sugestão e a nossa abordagem toda tem sido olhar o conjunto. Se eu tenho um profissional e que ele olha basicamente para a boca do meu paciente e só para a boca, eu perco. Porque eu não sou uma boca, ninguém é. Né? Todo mundo é um conjunto. E eu tenho que olhar para esse conjunto, eu tenho que olhar para o todo para conseguir fazer uma abordagem um pouquinho mais assertiva, um pouquinho mais certeira, com menos falhas aí nesse processo todo. Tá? Um dos exemplos que a gente coloca, e na verdade aqui também dentro de um encontro desses, a gente fragmenta dentro da abordagem de cada profissional, mas o recado maior é dizer que existe uma conexão, existe uma parceria, não só entre um músculo que está do lado do outro, mas entre a atuação que está em conjunto dentro de uma equipe. Então, se a gente for pensar um exemplo bem simples, eu posso ter uma falta de ar, eu tenho um desconforto respiratório. Esse desconforto respiratório, ele pode fazer o quê? Ele aumenta a minha fadiga muscular, porque eu não estou levando oxigênio para todos os meus tecidos. Então, agora aumenta a minha fadiga. Bom, se aumenta a minha fadiga muscular, isso vai aumentar o quê? A minha dificuldade de alimentação, porque agora eu não consigo mais engolir direito. Se eu não consigo mais engolir direito, o que vai acontecer com a minha nutrição e com a minha hidratação? Também ficam comprometidas, porque agora eu passo a comer menos. Muito bem, eu passei a comer menos, o que aconteceu com a minha fraqueza muscular? Aumenta, porque agora eu tenho duas fraquezas. Eu tenho uma fraqueza decorrente da doença, eu tenho uma fraqueza decorrente da falta do alimento. Então, na verdade, vira um ciclo vicioso. E eu vou pensar que isso tudo junto tem também interferência de como é o posicionamento, se eu estou posicionada mais sentada, mais inclinada, qual que é esse posicionamento. Eu vou pensar aqui, a saliva vai atrapalhar um bocado, a qualidade do sono também vai atrapalhar. Uma noite bem dormida, eu estou muito melhor no dia seguinte do que uma noite mal dormida. Então, uma série de fatores que interferem, mas que tudo isso, gente, é muito intrincado, é muito relacionado. Né? Então, assim, todas as profissões e todas as abordagens, elas seguem esse mesmo olhar pelo conjunto, pelo todo, porque senão a gente realmente perde o nome de todo o tratamento. Se a gente fala tanto de comunicação e a gente fala que a fono dá conta disso, eu mudo um pouco o olhar e digo que se não tiver a comunicação entre todos os profissionais que trabalham com este paciente que tem uma doença do neurônio motor, ou ainda mais, com qualquer paciente dentro de toda a área de saúde, se não houver comunicação entre a equipe, o tratamento não acontece da melhor forma possível. E a gente está aqui nesse encontro e nessa possibilidade, agradecendo a Abrela, por possibilitar, por viabilizar isso para todos nós. As oficinas acontecem agora, a gente se coloca à disposição, eu falo em nome da equipe, para que a gente possa tirar todas as dúvidas e trocar um pouquinho mais de figurinha. Obrigada.